boa tarde, Sobral. São 18 horas, mais um minuto. Está começando o nosso Mundo Esportivo. Estamos voltando aí para a web. Nosso segundo programa de web está começando também a ser gravado. E a gente vai iniciando o Mundo Esportivo desse fim de semana, trazendo aí as principais notícias do esporte que aconteceu. Tem seleção brasileira, o fracasso da seleção brasileira na Copa América, tem também Campeonato Brasileiro, com alguns clássicos acontecendo esse fim de semana, tem goleada por aí, time grande tomando goleada dentro do clássico. Também vamos falar sobre o UFC Fight Night 70, que aconteceu ontem na cidade de Goiânia, é isso mesmo, Jânio? Goiânia? Não, foi em Hollywood. Foi em Hollywood? Foi em Hollywood. A luta entre Lyoto Machida e o Romero. Tem um desfecho não muito interessante. Daqui a pouco a gente traz detalhes. Um abraço a você, um abraço ao nosso amigo internauta, um amigo ouvinte da Rádio Spinambá. Daqui a pouco a gente traz detalhes aí desse UFC que teve 6 brasileiros e apenas uma derrota, né? Então você vai saber quem foi que ganhou, quem foi que perdeu e as principais emoções aí. Teve Showtô esse fim de semana também, né? Teve Showtô 55 e teve com o lutador cearense lutando, né? E também tivemos o Bellator 189 com a luta principal entre o Volkov e o Sheik Congo. Aliás, tem um fato interessante no Bellator que nós vamos trazer na hora que vamos falar sobre as lutas, que tem um lutador que ele não foi demitido do UFC, ele saiu do UFC para assinar com o Bellator, fez um caminho inverso que muitos fazem, né? Teve um lutador que tem nome dentro do UFC, bem ranqueado, teve próximo de disputar o cinturão e agora luta pelo Bellator. E a gente já vai discutir, conversar sobre por que ele saiu, está fazendo o caminho contrário à maioria dos lutadores, né, que almejam, querem lutar no UFC. E esse lutador fez o caminho inverso. A gente pode até tentar explicar, né, uma justificativa plausível para essa mudança. E também a agenda de junho, rapaz, vocês precisam de julho, perdão. Julho ela tá cheia, né? Não está tão recheada como de junho, mas em questão de emoção, importância dos eventos. Importância, tá bem bacana e tem um evento, o próximo evento do UFC tem muito a dar o que falar, a defesa de cinturão do José Aldo tem algumas novidades para contar sobre essa luta que promete ser, se já prometia ser tensa, agora que o bicho vai pegar de verdade. Umas histórias de bastidores aí que a gente precisa discutir, conversar, colocar aqui o nosso ouvinte, o nosso internauta a par dessas informações importantes a respeito dessa luta. Perfeitamente. O Júnior Guimarães está chegando daqui a pouquinho e a gente inicia o nosso mundo esportivo agora. Daqui a pouquinho a gente volta após o primeiro intervalo comercial. Só falar aqui, inclusive, né, só uma informação, hoje tem duas matérias, né, nós trouxemos. Sim. Uma delas a gente vai trazer uma entrevista com o professor Jonatas Lira, que vai explicar algo a respeito do CrossFit, né? O professor Jonatas Lira, para quem não conhece, para quem é de Sobral, né, Jonatas Lira vai ficar difícil. É o professor Jonatas Bola, grande Bola. Professor Bola é gente boa demais, é um amigo pessoal. Gente boa e uma entrevista com a professora. A gente foi lá no CrossFit Sobral, como eles chamam lá, no box, né? Box. Eu era praticante de CrossFit, mas o Dr. Thiago Montealveni proibiu de eu fazer CrossFit, meu joelho não suporta. A gente volta daqui a pouquinho após o primeiro comercial. E a Amanda também, Amandinha, né? Do professor do CNA, né? Do CNA, que a gente tem esse nosso quadro Tira Dúvidas. Hoje quem participa é a Amanda Barbosa. Esse quadro vai ser bem bacana. Você vai tirar as dúvidas sobre as hashtags. É um quadro bem interessante. Você não pode perder. A gente volta daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. No CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. De volta com o nosso mundo esportivo, vamos começar falando aí sobre futebol, né? A rodada do Brasileirão, nona rodada. Vamos começar pelo Brasileirão, pela Copa América. Vamos começar pelo Brasileirão, pegar o gancho que acabou agora um pouquinho, São Paulo rodadas, e Palmeiras. O Palmeiras sapecou. O último jogo entre São Paulo e Palmeiras tinha sido 3-0 para o Palmeiras, jogo na Arena Palestra.
E aí, hoje, voltou, né, na Arena Palestra, Arena Palmeiras, voltaram a se enfrentar a Palmeiras e São Paulo. Aliança, né? É o naming rights, né, do estádio. Mas na Arena do Palmeiras se enfrentaram novamente. Belíssimo estádio, né? Lindíssimo, um dos mais modernos do Brasil. Tem um problema sério no gramado, mas parece que está sanado. E o Palmeiras sapecou 4-0 no São Paulo. Olha, se o Osório, se o novo técnico do São Paulo, o Osório, não fosse novato da praça, acho que está no terceiro, quarto jogo no comando do Tricolor Paulista, é derrota para tirar treinador de cargo. 4-0 num clássico, o São Paulo não viu a cor da bola. O jogo até que começou disputado, né? O primeiro tempo terminou de 1-0, né? 2-0, né? Sim, não, foi exatamente, perfeito. E aí o estádio gritando olé, o São Paulo realmente... São Paulo não teve a menor condição de vencer o Palmeiras. E o Marcelo Oliveira parece que já está colocando a sua mão, né, no Palmeiras. É um bom treinador, Marcelo Oliveira. Brasileiro, né? E antes de ser bicampeão brasileiro, chegou 2 vezes à decisão da Copa do Brasil, em 2 anos seguidos, com aquele Coritiba que não era um time tão forte assim. Conseguiu fazer 2 grandes trabalhos, né? Foi vice-campeão para o Vasco em 2011 e vice-campeão para o Palmeiras, exatamente para o Palmeiras em 2012. E já está começando a organizar melhor o time. Os gols foram de Vitor Ramos, zagueirão Vitor Ramos, Rafael Marques, que sempre está fazendo gol, o Leandro Pereira e o Cristaldo. O Vitor Ramos, inclusive, fez esse primeiro gol de cabeça, né? Um escanteio. Um lance anterior, ele tinha cabeceado uma bola muito parecida na trave, né? Ele bateu a bola na trave, um travessão, uma cabeçada no mesmo lance também de escanteio, e o gol foi oriundo também de uma jogada de linha de fundo, um escanteio que ele entrou sem chance pro Rogério Ceni. E o Júnior Guimarães vai chegando por aqui também, já se alocando na bancada. A gente está falando, Júnior, dessa sapecada... Choque rei, né? Choque rei, dessa sapecada tenebrosa aí que o Palmeiras aplicou em cima do São Paulo. Simplesmente 4-0, depois daquele 3-0 no Paulistão, 4-0 com direito a olé. O Palmeiras destruiu completamente o esquema montado pelo Juan Carlos Osório, e o Palmeiras volta a golear o São Paulo e ganha força com o novo treinador, né? Boa noite a todos os ouvintes da Tupinambá. Boa noite a você, Pepeu, a você, Jander, e a você, Tupi. Verdade, o São Paulo hoje, o time foi muito fraco. O time do Palmeiras tem um elenco bem montado, o grande problema é esse. O elenco do Palmeiras é um bom time, agora não vinha se acertando. E agora tem um treinador que sabe mexer nisso, né? E tem um treinador que sabe mexer nisso, que é o Marcelo Oliveira, que vem para dar força e aí credenciar mais ainda o Palmeiras campeão brasileiro. Pode chegar a isso. Tecnicamente é um dos melhores times do Brasil, se não for o melhor. Né? E agora tá trazendo o Lucas Barrios, que vai completar. Barrios. Mas justamente o que eu tô dizendo, se não for o melhor time do Brasil, é um dos melhores. A gente tinha o Corinthians no início do ano como o time melhor. E aí o Corinthians passou até o desmonte. E aí vendeu, passou a ter que ceder o Emerson pro Flamengo, passou a ter que... Guerreiro foi pro Flamengo também. Aí passou por esse desmonte, mas ainda tem um elenco forte, mas não tão forte quanto o do Palmeiras. Eu vejo o elenco do Palmeiras como muito forte. E agora chegou um cara que mexe bem. E eu falo pro Jander, pelo que a gente conhece do futebol brasileiro, se o Osório não fosse novato aí, não estivesse começando o trabalho agora, é derrota para derrubar treinador. É derrota para derrubar treinador, principalmente que é um clássico. E aí é onde a gente vê também, nesse jogo a gente viu muito o Marcelo Oliveira. O técnico Marcelo Oliveira, destaque principalmente para ele. O sistema perfeito taticamente do time do Palmeiras. As 2 linhas de 4, o único time no Brasil, eu via o Cruzeiro, quando ele estava no Cruzeiro. Agora eu vi o Palmeiras. Palmeiras com 2 linhas de 4 bem organizado, com passagem de lateral. O Egídio, jogador que não, quando foi revelado pro Flamengo, não vingou, veio pro Ceará e aí foi emprestado para outro clube. Foi pro Cruzeiro, foi se dar bem no Cruzeiro, no Cruzeiro do Marcelo. Do Marcelo Oliveira. E aí passou no Palmeiras, chegou antes do Marcelo, ainda pegou o Oswaldo. Não vinha fazendo boas partidas, e aí o Marcelo Oliveira hoje... Quis o destino que ele se encontrasse de novo, né? E aí o Egídio jogou muita bola hoje também. E o Júnior Guimarães, uma coisa importante que a gente destaca, você assistindo o jogo, né? Eu acompanhei primeiro tempo inteiro e parte do segundo.
você percebe que o time do Palmeiras é uma equipe, não é? Uma falta na entrada da área, a equipe tem uma jogada ensaiada com passagem do lateral, Mas, a equipe se posiciona na hora do escanteio, você já sabe, os jogadores parece que já sabem onde é que a bola vem. Os torcedores mais clássicos dos Palmeiras costumavam dizer que o Palmeiras não é um time, é uma academia. É uma academia. Então academia é um de futebol. instrucional, né, de futebol. Mas esse... Aí é a mão do treinador. Aí aonde vem a mão do treinador. Não é que o Oswaldo Oliveira seja um técnico ruim, não. É um dos melhores técnicos ainda visto aqui no Brasil. Absolutamente. Mas eu vejo que não que o Marcelo Oliveira hoje está acima de qualquer um. O Marcelo principalmente hoje, do Dunga. Eu acho que o Marcelo hoje aprendeu. O Marcelo aprendeu, ele trabalhou bem esse novo futebol, né? E aprendeu a trabalhar com times, né? Com esse futebol mais moderno. O Marcelo foi vice-campeão da Copa do Brasil 2 vezes pelo Curitiba. Com aquele Curitiba que não tinha nada demais. E aí do Curitiba, ele passou 2 anos. Passou um curto período ingrato no Vasco da Gama. Não. Do Curitiba, ele foi desempregado. Ficou desempregado depois daquela longa sequência de vitórias, de uma invencibilidade enorme do Curitiba. E aí passou a perder muito no Campeonato Brasileiro, foi demitido, passou um tempo fora e aí foi visitar a academia do Real Madrid, Santiago Bernabéu. Do Santiago Bernabéu, ele aproveitou, deu uma passada em Barcelona, visitou o Camp Nou. E aí do Camp Nou, ele aprendeu. Não é uma passagem ligeira que dá, mas ele teve a questão de estudar o futebol, principalmente ver o futebol. E aí ele viu o futebol lá, a parte tática do Marcelo Oliveira. Hoje é o treinador que eu vejo me aproximar mais do futebol europeu hoje, é o Marcelo Oliveira. Pelo seu time, não é só pelo seu elenco, mas pela sua questão tática. Estilo do time. Se você pega, você pode dar o time pior que seja pro Marcelo Oliveira, eu não te garanto ele ganhar campeonato. Vai tirar alguma coisa. Mas eu te garanto. Não, também não te garanto. Mas eu te garanto o time jogar com esquema tático. Vai tirar alguma coisa, ele vai tirar alguma coisa do time. Tem cara de time, né? Tem um esquema formado. Você sabe qual a palavra você tocou na seleção brasileira? Eu me lembrei, né? Tem uma coisa que a seleção brasileira não teve nessa Copa América e não tá tendo já há algum tempo. Esquema tático. Que é uma identidade. Não tem uma identidade, não tem uma cara. Mas, André, onde eu debati isso quando eu assisti o jogo. O problema do futebol brasileiro é que se você for pegar, eu sei que não é o momento da gente estar falando da seleção brasileira, mas já metendo logo, se você for pegar, os experientes que eram para estar jogando hoje, nenhum quer mais jogar. O Adriano era para ser um dos craques dessa seleção, foi para outro rumo. O Bruno tomou um rumo melhor. É goleiro da cadeia. Ele reforçou o time lá da prisão lá, tá discutindo. Da Papuda. Diz que o time lá não pega gol de jeito nenhum, isso tá bem. O Ronaldinho Gaúcho, muitos dizem, o Ronaldinho Gaúcho tá velho. Mas o Ronaldinho Gaúcho, da idade que tá hoje, se for, o Gerra jogou a última Copa. Não, o Ronaldinho era pra estar na seleção brasileira. Ronaldinho era pra estar na seleção brasileira. Não tem lenha pra queimar, né? Isso, Lampard, Gerrard. O Kaká. Você tá inúmeros jogadores aqui que fizeram... O Schweinsteiger agora com 32 anos já. Quanto tempo passou o Lan campeão do mundo com Felipe Lan. Então o que eu quero chegar é um ponto... A identidade, mas a identidade vai ser dada por quem? Pelo Neymar que tá surgindo agora? Não dá. O Neymar, o Neymar tem a identidade dele própria porque ele tá construindo, ele ainda não tem sua identidade. Júnior, vamos aqui encerrar esse assunto do Brasileirão, porque esse assunto da seleção é palpitante, a gente precisa discutir isso, tem muita coisa para falar. Tem um segundo bloco inteiro pra gente falar sobre isso. E a gente já fala sobre isso. Mas, fechando esse assunto do Palmeiras, o Palmeiras consegue uma vitória importante para tentar recuperar espaço dentro da tabela do Brasileirão, né? Tá agora na 10ª colocação. E a vitória que realmente pode dar um fôlego melhor. Vencer clássico é sempre muito bom. E vencer o São Paulo que estava na cabeça, né? Nas lideranças. É um clássico. Vencer clássico é sempre muito bom. A rodada começou com Avaí e Grêmio. Aconteceu lá na ressacada, o gol mais rápido do Brasileirão, 37 segundos, né? Foi marcado. Você sabe quem foi o gol? Não. Vamos confirmar quem foi o gol. 37 segundos, o Grêmio venceu por 2-1, jogo na ressacada, aqueles jogos que começam às 11 horas. A CBF gostou muito, né? Agora vão ter 2 jogos por rodada. Até bom. Tem agradado aos torcedores, o público tem sido muito bom. E aí a CBF vai dar um espaço a mais. A televisão tem transmitido. Eu acho. Só acaba, né? Fechado, né? Assim, eu acho que devia acabar mais. Desses jogos de quarta-feira, 10 horas da noite. É um horário muito. Eu acho que esse jogo 10 horas da noite é um verdadeiro crime com jogador de futebol, com atleta.
profissional. Isso é um Porque o absurdo. carro, o jogo vai terminar meia-noite, o atleta vai se vestir e tal, vai sair do estádio 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, nas grandes cidades, o movimento é muito grande, 3 horas da manhã ele chega em casa. E aí, não tem como, vai dormir 3 para estar no treino 8 horas da manhã. Então, Pedro Rocha, certo? Pedro Rocha foi o autor do gol mais rápido do Brasileirão até o momento, 37 segundos. Você sabe de quem foi o gol mais rápido da história do Brasileirão? Fred? Guilherme. Guilherme, né? Guilherme, atacante do Atlético Mineiro, na final contra o Corinthians em 99, fez um gol aos 16 segundos. Tô bem de memória pra danar, Quase, hein? né? Isso. Rapaz, tô bem, assisti esse jogo. O Corinthians foi campeão brasileiro naquela ocasião. Eu achei que você fosse falar do gol do Fred, né? Que foi o gol mais rápido da história do futebol, né? 4 segundos no América Mineiro ainda. Ah, mas ali foi pela Copa São Paulo. São Paulo, é. Copa São Paulo. de Não futebol sei junior. se esse tempo aí ele contabiliza como um jogo oficial ou não. Sim, né? eu acho que contabiliza. Porque não são sim. profissionais ainda, né? Eu vou dar uma pesquisada A sobre gente isso vê até. isso aí depois. Acho que é válido. Mas a rodada continuou com o Chapecoense e Sport, ficaram no 1-1. O Sport deu essa escorregada, mas o São Paulo fez a parte dele, E o ajudou. jogo foi lá, né? Não foi em Recife, né? Foi em Foi Chapecó, na Arena né? Condá, na Chapecó. E o São Paulo fez a sua parte, deixou o Sport ainda na ponta, então o Sport não perdeu a O liderança. Sport aqui, diga-se de passagem, com um time também com um elenco forte, Um né? elenco forte, E bem montado. André, o melhor, Michael Leite. o melhor nordestino, a melhor campanha nordestina hoje é a do Da Sport. história. E outra coisa, Jander, tem uma coisa. Esse time do Sport vai pra Libertadores. Ah, vai. Tem tudo pra ir. Vai pra É a melhor Libertadores. campanha da era pontos corridos de Nordestino. E aí, da história, não, porque da história. se for pra Libertadores, vem a ser a segunda campanha da Libertadores. E aí, se for pra Libertadores o E o Sport... Sport é a segunda, e vale lembrar que na primeira passagem o Sport foi feio não, hein? Foi não, O foi até Sport as foi quartas. eliminado pelo Palmeiras nas quartas, nos pênaltis. E olha, e vamos dizer uma coisa. Se esse time do Sport for pra Libertadores traz dinheiro. Se a Libertadores claro. trouxer dinheiro, consegue manter o Diego Souza por mais um ano, que é o craque do elenco. Se conseguir manter o Diego Souza, meu amigo, aí, Aí não 2016... é manter o Diego Souza, né? Aí é manter o Diego Souza E o resto? reforçar. E o E Não, reforçar. Mas o que acontece, Tupi, é que você mantendo um jogador como o Diego Souza, da Referência, né? categoria do Diego Souza, referência do Diego Souza, referência. você consegue manter o resto do elenco. O que foi que trouxe a vinda do André ao esporte? Foi o Diego Souza. Jogou com ele no Vasco da Gama e aí... Mas aí, mas mesmo assim, ficaram no empate, o Sport permanece na ponta. Corinthians e Figueirense, 2-1 pro Corinthians, o jogo aconteceu na Arena Corinthians. O Corinthians venceu. Gol do Wagner Love, Gol do Wagner Love, o Corinthians tentando se Fez o recuperar. gol e sofreu o pênalti, né? E tá até bem no Corinthians, não tá numa situação difícil não, o Wagner Love, né? Tá rendendo. Começou a criar espaço com a saída do Guerreiro. Começando a fazer o torcedor do Corinthians não deixar a saudade do Guerreiro. É isso aí. Mas eu O acho... Atlético Mineiro venceu o Joinville por 1-0, o jogo foi no Mineirão. A Ponte Preta, esse time da Ponte é chato toda a vida, esse time da bom. Ponte não é ruim, hein? É Não bom, ruim. perdeu o Rio agora, né? Pro Corinthians. Venceu o Atlético Paranaense por 2-1. O Atlético Paranaense estava lá em cima De também. virada, hein? De virada. Virada. O Atlético estava lá em cima, não foi galinha morta, não. Venceu bem. Nicão fez o gol do Atlético. E a gente o gol notou que, mesmo nessa Copa América, o desmonte não foi tão grande, né, pra todos? Não. Até porque não parou, né? O Curitiba venceu o time do Cruzeiro 1-0. Vitória importante pro Curitiba, e o Cruzeiro começa aquela estabilidade do Vanderlei. Aquela história dos 12 pontos, né? Vamos a cada 4 jogos e parece que o negócio desandou. O Curitiba na estreia do Kleber Gladiador e na primeira partida que demitiu o treinador, primeira partida jogou sem treinador, e quem tá muito próximo do Curitiba é o Dorival. E o Léo Moura tá pedindo ajuda aí. De todo jeito pra jogar no Curitiba tá difícil. Vamos ver contar um pouquinho da história. Se o Léo Moura não for jogar no Flamengo, ele não tem mais nenhum A clube situação pra ir. dele é complicada, porque eu vi essa semana uma entrevista do Eurico Miranda, que ele tinha procurado Sim, Ele procurou o Romário. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso. Vamos E até aí, falar um na pouquinho sobre última isso. hora- Porque hoje é dia de clássico dos milhões, né? É. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O Goiás perdeu pro Fluminense 2-1. O Fluminense também se Tá bem de restabeleceu. virada, né? Também de Tá virada. bem de virada. O Fluminense se recuperando. O Fluminense que vendeu o Kennedy pro Chelsea, né? O Oficial. Fred não jogou, né? E o Inter, e aí fecha a rodada e agora o jogo começa às 18h30, Vasco e Flamengo.
Internacional e Santos. Esse jogo Vasco e Flamengo na Arena Pantanal. Arena Pantanal. Vasco E aí, com o Celso Roth como treinador. primeiro jogo do Celso como treinador, não tem Mate Silva, mesmo tendo voltado Mate Silva, então é dúvida até mesmo para o próximo jogo do Vasco. Com entorse do tornozelo. Não consegue pisar o Martim. E falando do Léo Moura, exatamente, Jander, o Léo ligou para o Romário. Ligou para o Romário. Pediu o Romário para falar com o vice do Vasco. Isso o Romário confirmou. Pediu o telefone do Eurico. Não. Pediu o telefone do Eurico e do Zé Luiz. Foi. Pediu dos dois. Mas ele disse não ia ligar para o Eurico. Ligou para o Zé Luiz. E pediu para o Romário falar com o Eurico. Foi para casa, pediu para o Romário fazer uma intermediação. Foi na casa do Zé Luiz, sentou, jantou e apalavrou, inclusive acertou bases salariais. Porque quando você acerta, porque geralmente você negocia tudo com o jogador e as bases ficam por último. As bases salariais ficam no dia da assinatura do contrato. Porque quando você acerta as bases salariais, você acerta tudo, você tá tudo resolvido. O Léo acertou bases salariais com o Vasco. Certo? Depois rolou o bafafá. Realmente ficou muito feio para a imagem do Léo. O que é que eu vi alguma coisa em relação a uns comentários nas redes sociais? Será que ele cedeu essa pressão? Não tenho nem dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele cedeu a pressão. Não foi. O Eurico falou O homem teve pulso. O Eurico falou uma verdade. O jogador de hoje, além dele ser ídolo no clube, ele tem que ser profissional. E eu acho que o Léo não foi profissional. Acredito, um jogador como o Juninho nunca jogava pelo Flamengo, mas também ele nunca queria ter conversa com o Flamengo. O Léo, eu acho que ficou muito feio para mais do Léo, pela história do Flamengo, não só pela história, mas pelo que o Flamengo fez na despedida. Só que a torcida fala muito disso. Só que a torcida não lembra também que o Léo foi dispensado pelo Flamengo. Pouca gente às vezes as pessoas, os mais fanáticos, não sabem que o Flamengo simplesmente não quis mais o serviço do Léo Moura. E aí... Isso é importante. O Eurico Miranda disse, o Eurico Miranda deu só uma palavra, ele disse, o Léo Moura não joga mais no Vasco da Gama, nem vindo de graça. Nem de graça. E aí realmente ficou feio pro Léo, apalavrou com depois fez o que disse que jamais deveria nem mesmo ter ouvido a proposta. A gente sabe que o Léo, na verdade, acertou tudo com o Vasco, porque o Eurico tem muitos anos de estrada. E por mais uma coisa, o Léo Moura já foi jogador do Vasco da Gama. Sim, e o Eurico tem muitos anos de estrada. O Léo Moura foi cria do Vasco. Não, o Léo Moura é cria do Botafogo, mas ele apareceu no futebol no Vasco. O Eurico tem muitos anos nessa história, nessa parada, e o Eurico não ia dar uma notícia dessa, da contratação de jogador acertado, sem ter nada concreto. O Eurico ele não serve de mangosta pra ninguém. E outra coisa, um jogador que sai de um time e joga no time adversário, um rival, isso aí é uma coisa que mais acontece demais. Nossa, seu Juninho Paulista fez Romário fez isso, Edmundo, Bebeto. Luiz Figo saiu do Barça direto pro Real. Ronaldinho saiu do Barça pro Real. Ronaldinho, fenômeno, jogou no Barça, no Real, no Milan e na Internacional de Milão. Então isso aí acontece demais. Você sabe o que é que eu acho que pode ter... O que é que aconteceu? Justamente qual foi a grande questão aí? Olha, o que eu vi no Léo Moura é que ele passou a procurar o Vasco da Gama. Se ele procurou, eu acho que ele tinha um interesse. Sem dúvida. Então, vou dar um exemplo. O Juninho Pernambucano é ídolo do Vasco. O Juninho Pernambucano, pelo que eu conheço, do caráter, que é um dos jogadores de mais caráter que eu já vi, que até ano passado jogava, o Juninho Pernambucano jamais faria um negócio desse. Juninho jamais procuraria o Flamengo. Juninho negou a proposta do Sport. E aí? Que é o time onde ele nasceu. Então, enfim. O que é que justifica? Só pra gente fechar aqui esse assunto. Sem dúvida, o Léo cedeu a pressão. A pressão foi grande. Ter ameaça de morte, então o Léo cedeu a pressão, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que tinha aquela questão da imagem dele ser muito vinculada, principalmente aí é que a gente tem que ver uma questão que eu escutando aqui o Júnior Guimarães falando, eu me lembrei, né? Ele era um cara muito ligado a essa história dessas torcidas organizadas, certo? Esse pessoal aí que trabalha com grupos e tal. O que pode ter acontecido é alguma ameaça direta, né, de algum tipo de grupo desse, alguma torcida incisiva, direta, por conta que eu acho uma coisa que realmente é lamentável, mas eu também acho que o que falta muitas vezes no jogador é um suporte.
de um apoio do empresário, de alguém por trás que saiba orientar, né? Como é que um cara daquele vai procurar conversar, tratar um assunto desse tão sério Com e o depois com o maior com o maior rival, e- 3 meses após. E com o presidente que gosta de fazer Bora, nossa, festa. adora, hein? E o Eurico Miranda, quando viu. polêmica, né? O Eurico Adora, Miranda, o Eurico adora. quando ele viu essa proposta, quando ele viu o Léo Moura procurar o Vasco, aí foi que ele. Onde deu é que o Léo Moura tá porrada jogando hoje? No. Fort Lauderdale Lauderdale. Strikers, mas não tá mais, tá rescindido o contrato. Rescindiu. O diretor disse que não tem clima de jeito nenhum. E aí é onde entra o detalhe. O Léo tá negociando com o Curitiba, mas a FIFA vetou a negociação com o Curitiba porque é o terceiro time dele no ano. Não pode. Não pode. Então, tá vetado a negociação com o Curitiba. O Léo tá pedindo ajuda aí pra alguém pra tentar dar certo. A saída do Léo qual é? Voltar pro Flamengo. Somente. Ou a então única- para. ou então vai ter Por que esse parar pelo menos por esse ano, tá certo? A classificação do Brasileirão Série A tem Sport na liderança, tem 19 pontos. O segundo colocado é o Atlético Mineiro. O terceiro é com 17. O terceiro é o Fluminense, também com 17. O São Paulo também está em terceiro, porque tem campanhas rigorosamente iguais. São Paulo e Fluminense. São G4, né? É, o G4. E não muda mais nessa rodada, né? Não, Também. não muda mais. O Grêmio também tem 17 pontos, tá coladinho. Depois vem Atlético Paranaense, Corinthians, Ponte Preta, Chapecoense, Palmeiras, Avaí, Cruzeiro, Santos, Internacional, Goiás, Figueirense. E aí o Z4 abre com Flamengo, Coritiba, Flamengo tem 7, Coritiba também tem 7, Joinville tem 4 e Vasco tem 3 pontos. Hoje tem Vasco e Flamengo. Quem é que ganha esse jogo, hein? Rapaz, é Rapaz, um jogo aberto. É um jogo bem aberto. Jogo. É de times que estão desesperados. Aposta Se o dele. Flamengo vencer, sai da zona. Se o Vasco vencer, Ainda não permanece. sai da zona. São E o dois Vasco times Mas tá respira. na lanterna, né, Mas cara? respira. O Vasco, se vencer, respira, porque vence um clássico. E é muito importante vencer um Ganha clássico. moral, ganha Clima, moral. né? O psicológico melhor. Sem eu acho. dúvida. E nenhuma. o Vasco vem com vários reforços. O Vasco vem trazendo vários reforços. Trouxe o Andrezinho. Herrera. O Herrera, Andrezinho. Andrezinho. Ainda sonha com o Ronaldinho, que deve ir para a Turquia, mas ainda sonha com o Ronaldinho. Pela informação que eu tive hoje, e pelo que o Globo Esporte anunciou hoje, Globoesporte.com, o Ronaldinho, o irmão dele, o Assis, que é conhecido por esse negócio de, tô acertado com o clube. É o Assis, é leiloeiro. Mas o que acontece é que o Ronaldinho, ele quer se manter perto da família. Ele quer se manter no Brasil. E o que aconteceria? O clube que teve mais interesse por ele, além do Vasco, foi o Fluminense. Só que tem uma vantagem. O Assis é amigo do Eurico. O Assis jogou no Vasco da Gama, 96. E aí aproximaria a contratação. E o Ronaldinho ainda assim está muito próximo do Vasco. Como vascaíno que sou, espero que não venha. Mas polêmico, é polêmico. continuemos aqui o futebol, só passar rapidinho a classe. Vamos dar uma paradinha rápida? Vamos só tomar uma água, que a garganta tá seca. São 18 horas e 30 minutos. Só lembrar aqui, mandar um abraço ao pessoal do curso de inglês CNA, que está escutando a gente, pessoal João Paulo, professor João Paulo e toda a sua equipe. CNA ali, o melhor curso de inglês aí pra você, inglês e espanhol, né? Inglês e espanhol, ali, fica ali pertinho da Praça do Bosque. Praça do Bosque, ali na esquina da Praça do Bosque. Telefone do CNA? 3611-7878, nosso parceiro aqui do programa Mundo Esportivo. Perfeitamente. Você liga lá, fala lá com o professor João Paulo, o professor Daniel, tá? A Marcela, a Amandinha. Só tem gente boa no CNA, tá certo? A gente dá uma paradinha rápida e volta já pra falar de Série B. O Ceará não tá bem, meu amigo. O Ceará tá na pendura. No CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. Volta com o nosso mundo esportivo. A gente vai falar rapidinho aqui de Série B, que o Ceará tomou mais uma sapecada, hein, Júnior? Agora foi pro oeste de Itápolis. Que zica é? Que momento é esse do Ceará? O que tá acontecendo com o Ceará, Júnior? Que fase, hein?
Como diria nosso amigo Milton Leite, que fase do Ceará. Fase. Rapaz, é difícil. Difícil se explicar o que acontece no Ceará. Já tentou de tudo, o treinador Silas. Mudou, já usou os 28 jogadores do elenco. O que se acabou com o Ceará foi a saída do Magno Alves. Não acredito. Não, Não um acredito. jogador só não faz falta. Agora, eu acho que o time do Ceará já é fraco. O time do Ceará este ano já veio fraco. E ainda para consertar, para acabar de vez, perdeu o Sandro Manuel. O Ceará ficou nesse ano. A coisa que aconteceu de maior mídia pro Ceará esse ano foi a entrevista do Marinho, né? Você viu a entrevista do Marinho? Rapaz, você não viu, né? O Marinho falou pra câmera que hein? Que M. Ah, sim, eu vi. A do Marinho. Foi a entrevista e vai o Marinho que tá de saída também, hein? O Marinho tá indo pro Cruzeiro. E ele o Marinho é um dos destaques do time. O maior destaque é o Ricardinho. Foi feito um grande investimento no Ricardinho para até agora não dar retorno. O Ceará não tem retorno com o Ricardinho. O time do Ceará, que foi bem no campeonato cearense, chegando à final, mas perdendo para o Fortaleza. O time não mostra força. Campeão da Copa do Nordeste. O time campeão da Copa do Nordeste também não mostra força. E aí, a gente se pergunta, o que aconteceu com o Ceará? Treinador fraco. Esse é o resumo. Tá vindo uma Sul-Americana no fim do ano. Tá vindo a Sul-Americana no fim do ano e se continuar com esse time é eliminado na primeira fase. Porque, olha, e se continuar com esse time, é rebaixado do Campeonato Brasileiro. Tem que fazer contratações. O time do Ceará é fraquíssimo. E também mais um destaque da rodada, né? Foi essa pecada que O Ceará perdeu então perdeu pro Oeste de Itápolis, 2-0. O Oeste gosta de ganhar do Cearense, né? Ganhou do Fortaleza, ganhou do Ceará. Carrasco dos E o outro destaque é essa pecada que o Macaé colocou no Botafogo em um clássico do Rio de Janeiro. Botafogo não pode jogar os grandes clássicos no Brasileirão, mas tem um clássico pra ele lá, né? Tem o Macaé pra fazer um clássico lá. O Macaé que derrubou o Fortaleza ano passado, né? Derrubou o Fortaleza e esse ano derrubou o Botafogo. Não tem mais invicto na Série B. O Botafogo perdeu 4-2 com espetáculo de Pipico. É isso mesmo? Não é mesmo? Pipico. E o que a gente tá vendo na Série B é uma Série B muito organizada. Uma Série B organizada não. Desorganizada, muito disputada, isso sim, uma Série B boa de se ver, não de um nível técnico muito alto, porque nem os times da primeira divisão tem um nível técnico bom. Um time que a gente já falou que tem um nível técnico melhorzinho é o Palmeiras. Nível técnico fraco, e se é pra ter um nível técnico fraco, todos têm. E aí, bem disputada essa Série B que promete, tem o Botafogo na liderança, tem o destaque do Paysandu, que é o Papão da Curuzu na segunda colocação. E aí, líder e candidatíssimo a acesso. Candidatíssimo a acesso e candidato a ter um dos destaques da Série B, que é o Iago Pikachu. É uma Série B que promete. Se fosse pra mim ver hoje, a gente vê o Náutico na quarta posição. O Náutico que todos nós esperávamos um Náutico fraco. O Náutico brigando pelas últimas posições, até porque vinha com jogadores de base. E não é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo um Náutico aguerrido, um Náutico forte, um Náutico que tá mostrando trabalho na Série B, tá dando trabalho para muito time grande. Botafogo, tá dando trabalho pro Botafogo. E o Bahia também tá lá, né? O Bahia tá bem. O Vitória não tá tão bem assim, mas pelo campeonato... Mas tá brigando, o Vitória tá só 2 pontos do G4. Mas pelo campeonato estadual que fez, vem bem, deu uma certa melhora. Então a gente tem que esperar bem dessa Série B. O Sampaio Corrêa, que já vem brigando desde o ano passado. Olha, o equilíbrio é tão grande que o Náutico é o quarto colocado, tem 18 pontos. E do Náutico para o Criciúma, que é o 14º colocado, a diferença são 8 pontos. O América Mineiro também consegue se recuperar. Pouquinho, né? Pouquinho. O América Mineiro também consegue se recuperar muito bem, aí já tá na quinta colocação. Quinta colocação pro América. Há algum tempo, Vamos fechar a classificação aqui? O que impressiona é a quantidade de derrotas do Ceará, né? 9 jogos, o Ceará 6 derrotas. Só tem uma vitória. E uma vitória. E junto com o Mojimirim é o time que mais perdeu lá. Horrível, então, a campanha do Ceará é horrível. Um saco de pancadas aí da série. Campanha horrorosa série do Ceará.
Será que esse ano o Fortaleza sobe e o Ceará cai? Né? Será que vai... Jogar os dois na... Será? Não, será que... o Ceará vai passeio e o Fortaleza... Vão trocar, né? A não ser... Será, hein? Nossa senhora. Se o Fortaleza não amarelar... O Fortaleza subiu, eu só acredito se tiver mudado o regulamento e for pra subir agora na primeira fase. Vamos ver. Se fosse ponto corrido, até, né? Vamos fechar aqui a classificação na Série B? Sempre faz a melhor campanha, né? É, sim. Vamos lá. O Botafogo é o líder, tem 20 pontos, mas a derrota permanece na ponta. O Paysandu, o Papão da Curuzu, gosto muito do Paysandu, é simpático, eu tenho um carisma pelo Paysandu, principalmente depois daquele jogo lá na Bomboneira, naquela vitória em cima do Boca. E lá na Curuzu. Eu não me conformo do Paysandu não ter eliminado o Boca Juniors no jogo de volta lá no... E lá na Curuzu é difícil ganhar do Paysandu. Lá no jogo de volta foi no Mangueirão, não me conformo, foi 3-1 pro Boca, talvez desce, na época que o Yarley estava no auge. O Paysandu tá lá se recuperando, quem sabe voltando aí para a Série A do Brasileirão, tem 19 pontos, seria muito bom ver o time do Norte. Merece. Eu acho bom. Time com torcida, né? Um time que tem muita torcida. Bem organizado. Todo jogo é casa cheia. E é um time da região Norte, né? Tem que também ter a representatividade do Brasil todo. O Paysandu é o segundo, o terceiro é o Bahia, tem 18 pontos. E o Náutico também tem 18, fecha o G4. Aí nós vemos todos na mesma balada ali, né? Com 16, com 17, 16 pontos. América Mineiro, Vitória, Macaé, Sampaio Correia, CRB, Bragantino, ABC, Paraná, Oeste, Criciúma, Boa Esporte e Santa Cruz. O Santinha conseguiu sair da zona tenebrosa aí com a vitória em cima do Sampaio Correia. O Z4, né, abre com o Luverdense com 8 pontos. O Atlético Goianiense também tem 8. O nosso Ceará tem 5. Vice-lanterna. Só está na frente do Mojimirim, que ainda não venceu, tem 3 pontos. Campanha difícil. E o Mojimirim, o Rivaldo tá tentando voltar a jogar. O Rivaldo vai voltar, 42 vai voltar, anos. O Rivaldo? 43 vai anos voltar para tentar ajudar o Mogi. O Rivaldo é o dono do Mogi. Vai voltar não só para tentar ajudar, como para treinar o Mojimirim também. Agora vamos rapidinho aqui, o tempo está um pouquinho corrido. A Série C, permanece aí a Série C... No grupo B, no grupo A, hoje voltou, né? E no grupo A o Fortaleza voltou a vencer, né? O Fortaleza vai enfrentar o Salgueiro, né? O jogo está começando agora às 19 horas, daqui a pouquinho deve estar começando. Contra o Salgueiro o jogo vai ser lá no Cornélio de Barros, é sempre muito difícil jogar contra o Salgueiro lá no Cornélio de Barros, mas o Fortaleza faz uma boa campanha, ainda é o líder com 10 pontos, depois Vila Nova com 9, a Asa tem 9 também, e o Salgueiro também tem 8, o Salgueiro tem 8, fechando aí o G4 do grupo A, os 4 que passariam para a próxima fase. E na zona do rebaixamento, o Águia de Marabá com 4 pontos e Casa não tem nada. 0. Perdeu todas. 4 jogos, 4 derrotas. 5 jogos, 5 derrotas. Perdeu todas em casa. Hoje perdeu mais um. Perdeu por Confiança. E adivinha gol de quem? Pacujá. Pacujá fez o gol. Pacujá é ex-Guarani. Pacujá daqui, né? Grande Pacujá. E a gente boa demais. É amigo meu de colégio. Edson Pacujá. Amigo meu de colégio, é filho do meu querido amigo Edson Lima. Genro do Amarildo da Aragão. Agora gente boa demais, meu amigo Pacujá. Sorte pra você aí no Confiança. Perdeu. Ceará, para confirmar, o Ceará perdeu 2-0 para o Agitápolis. As pessoas ligando aí, procurando o resultado. No grupo B, o Brasil de Pelotas é o líder, tem 11 pontos. Depois o Tupi de Minas Gerais também tem 11. Londrina tem 10. Portuguesa tem 7 pontos. A Lusa tentando se recuperar, fecha o G4. E o Z4 tem Caxias com 3 e Guaratinguetá com 2. O Guarani de Campinas está no grupo B. O Guarani venceu a equipe... Deixa eu confirmar aqui para vocês. O Guarani de Campinas conseguiu a vitória em cima da Tombense, 2-1. Mas o Guarani vive uma situação difícil. O Guarani já foi campeão brasileiro da Série A. E o Guarani teme porque não passe dessa semana. O Guarani deve fechar as portas essa semana. É situação difícil, né? Que vive um time que já teve dias de glória. Com Zenon, com Neto. Careca, né? Já foi um timaço de bola. Fechar as portas, né? O time se acabar assim é uma situação muito complicada. Tem informações questão financeira? O presidente disse que há muito tempo que faz aportes do próprio bolso, né? Mas não tem um patrocinador fixo, não tem de onde tirar. O dinheiro vendeu o estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? Que era uma
perdão o trocadilho, mas era uma joia do Guarani. O Brinco de Ouro é um dos estados mais bonitos que fizeram, né? Mais tradicionais. E vendeu o Brinco de Ouro e o dinheiro não entrou. Isso é o espelho. O dinheiro não entrou. Então, assim, entrou na justiça, tudo indica que vai ganhar a causa, só que parece que vai demorar mais de 180 dias e o Guarani não tem tempo suficiente, não tem dinheiro suficiente, não tem dinheiro nem mesmo para comprar comida para colocar no refeitório. Mas sabe o que é isso? Isso é o contraste da má administração hoje no Brasil, feita por muitos diligentes. A gente viu, a gente destaca as administrações boas que a gente viu, que é o caso do ex-presidente do Atlético, que é o caso do presidente do Cruzeiro. A gente destaca algumas, mas a maioria é contraste da má administração e que já não se carrega de hoje. Tão desenvolvida, né, cara? Cidade grande. Deixa só eu fazer aqui uma correçãozinha. Eu falei Z4 lá na Série C. Série C não é Z4, é porque é o costume. A Série C é Z2. São os dois últimos de cada grupo. De cada grupo, né? Que são rebaixados. Perdão aos nossos ouvintes e telespectadores, né, internautas. Então, a situação do Guarani é difícil, né? A gente realmente se solidariza. É um time de muita história, de expressão realmente dentro do Brasil. Tradicionalíssimo, o Guarani de Campinas. E eu espero de coração que esse encerramento de atividades não aconteça. Sinceramente, não é o que a gente que faz mídia esportiva, que faz imprensa esportiva, não é que a gente espera, não. O time da expressão do Guarani tem que ter dias melhores, com certeza, tá certo? E vamos falar agora também de Copa América, né? Ontem, a seleção brasileira, pela segunda vez seguida, foi eliminada para o Paraguai nos pênaltis, com direito a um field goal, né? Um airball do Douglas Costa, né? Tentou, ninguém vai ganhar do Elano, porque o Elano é concurso, realmente o Elano colocou a bola fora do estádio lá em Mar del Plata, lá em Rosário, né? Mas ontem o Douglas Costa tentou repetir, até o Roque Santa Cruz tentou também, mas o Brasil... Mas o jogo foi 1-1, né? O jogo foi 1-1, o Brasil não jogou mal no início. Peraí, razoável, vamos falar uma coisa. Eu acho, admissível um jogador perder um pênalti, porque aí é mérito do goleiro. Mas um jogador botar um pênalti pra fora, eu acho inadmissível. Mas o Everton Ribeiro cobrou muito mal. O Everton Ribeiro cobrou um dos pênaltis mais mal batidos que eu já vi em muitos anos. Ele tentou tirar do goleiro. Bateu de calcanhar. Cláudio, você bateu de calcanhar, Cláudio Dias. Bateu um pênalti de calcanhar, minha gente. Na verdade, essa partida teve assim, algumas peculiaridades, né? A gente começa pela história de que os jogadores... Aí tem aquela história da desculpa, né? Depois é que se alega, né? Primeiramente, o Brasil entrou em campo os primeiros minutos, se mostrou uma equipe com vontade, com alguma gana de vencer. Escolheu o Robinho para jogar. Colocou o Robinho, Robinho e Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho, à frente com o Robinho, Felipe Coutinho e Firmino. E aquele Roberto Firmino, que é muito contestado. O Firmino, inclusive, tem uma historinha dele quando ele voltou para o Brasil aqui. Vamos contar. E com muitos comentários sobre transferências de valores, do próprio Firmino. O Firmino está indo para o Liverpool, né? Vestiu até a camisa. Do próprio Felipe, né? É um jogador que eu acho bom. Envolvendo aí cifras Cara, altíssimas. o Felipe, o Firmino é o jogador mais caro da história do Liverpool. E aí o jogo começou bem. O Brasil fez 1-0. E aí, no intervalo do tempo, eu vi o Gilmar Rinaldi passando. Eu só me lembrei do Tupi. Porque aí a gente vê, rapaz, que nojo que eu tenho onde é que a gente tá, né? Que nojo que eu tenho naquele Gilmar Rinaldi. E aí, o decorrer do tempo foi aquilo que a gente viu. É óbvio, é claro e é lógico, minha gente, que o Firmino foi convocado por empresariado. O Firmino está indo jogar no Liverpool por cifras altíssimas. Desculpa, Júnior, eu respeito muito sua opinião. Mas o Firmino não joga bola nenhuma para receber o tanto que vai receber para jogar num time tradicionalíssimo como é o Liverpool. Douglas Costa. É um jogador de clube, né? O Douglas é até um bom jogador. Acho que ele até valeria uma grana indo para jogar desses times. Eu acho que ele tinha até mais vaga do que o Firmino. Mas sabe quem que valeria? Mas Roberto Firmino... Sabe quem que valeria mais do que os dois? Eu vou te dar... Todo respeito ao Firmino. Eu vou te dizer aqui quem que valeria mais que os dois.
O Alex Teixeira hoje joga muito mais do que qualquer um dos dois na Europa. Me desculpa o... Agora, me perdoa, eu não acho o Roberto Firmino um jogador ruim. Júnior, não tô dizendo que ele é jogador ruim. Ninguém tá dizendo que ele é jogador ruim. Mas nós estamos falando de seleção brasileira. O que, olha, uma discussão que eu quero trazer dentro aqui. Dos jogadores que tem hoje, eu acho que ele tem que estar mesmo. Que às vezes eu não entendo. Até a gente mesmo da imprensa faz isso, né? O que é que a gente percebeu? Quando a seleção brasileira chegou nessa Copa América, o Dunga, de certa forma, a própria seleção brasileira chegou blindada pela imprensa. Blindada porque, com todo o argumento, era um argumento voltado para os resultados, os 10, 11 jogos que o Brasil tinha ganho, partida, e aquilo ali seria uma condição de colocar uma proteção naquela seleção. E a gente viu que quando o negócio começou a apertar, as outras equipes maiores começaram a trabalhar em cima do Brasil. O jogo contra a gol do Vasco. O Vasco abriu o placar na Arena Pantanal. 1-0 o Vasco da Gama, gol de Riascos, cruzamento do mais, o Riasco deu um peixinho e abriu. Vamos mantendo você atualizado sempre. Opa, mas, vamos lá. Sim, não, mas aí é só essa história. Então a gente percebeu que o Dunga, a seleção brasileira, chegou na Copa América com a blindagem daqueles resultados de amistosos. O que são esses amistosos? Não, sem dúvida. Estatísticas, o próprio Dunga falando hoje, depois do jogo da seleção, ele que fez um comentário horroroso essa semana da questão dos afrodescendentes. Nossa senhora, horrível. Depois tentou se consertar, ficou pior. A CBF lançou uma ficou nota. pior, ficou claríssimo que ali ele foi para ali porque foi obrigado. Horrível, horroroso que o Dunga fez. E aí não é só ele que é o ruim, porque aí a seleção brasileira depois não conseguiu desenvolver. Mas vamos ser bem honestos. Não existiu nenhum jogo onde a seleção brasileira entrou em campo para vencer sendo unânime. Sendo bem justo, tá? Contra a Colômbia jogou para perder. O Firmino perdeu um gol feito, mas jogou para perder contra a Colômbia. Se o Firmino fazer aquele gol, o empate era injusto. A seleção brasileira jogou mal contra o Peru. Ganhou na talento do Neymar. A seleção brasileira ganhou da Venezuela. A Venezuela, não foi isso? Foi. Jogou até razoavelmente bem. Mas a Venezuela é muito inferior ao Brasil. Eu costumo dizer que ontem o Brasil tomou sufoco. A seleção brasileira ontem jogou por um gol. Depois que fez o gol, morreu. E aí enfrentou um Paraguai bem montado, bem organizado lá pelo... E a gente falava que o Paraguai ia dar trabalho. Lógico que ia dar trabalho. E aquela zaga que não aspira confiança, aquele rapaz, aquele Thiago Silva, não é a primeira vez que ele faz aquele... O Thiago já fez isso no Paris Saint-Germain. O Thiago não tá... O Thiago é indubitavelmente, de talento, é o melhor zagueiro do mundo. O Thiago tá com problema de cabeça. Tecnicamente, ele... Mas só que ser jogador de futebol não é só ser tecnicamente. Exatamente. Se for só isso, o Clodoaldo era hoje o bola de ouro, né? Não, sem dúvida alguma. Tecnicamente. Então o jogador precisa ter isso, precisa ter estabilidade, precisa ter Thiago tá com problema de cabeça. Personalidade. É isso. Né? O Thiago deu aquela história da braçadeira de capitão, que eu achei aquilo uma das coisas mais ridículas, esdrúxulas que eu já vi na história do futebol. Desde aquela história da abraçadeira, o Thiago não tá bem. Ele parece que ficou perturbado, né? Não sei. Eu acho que não ficou legal. Eu acho que o Brasil teve aquele problema em relação à Copa do Mundo, que a gente viu, não se renovou. Você tira Filipão e coloca Dunga. Dunga e Cebola. Você sabe o que é o Cebola, né? É o assistente, o assessor técnico do Dunga e Cebola. Olha aí a dupla que tá. E aí entra Mauro Silva, de vez em quando aí tem assistente pontual. E o Gilmar Rinaldi por trás. Esse aqui não. Certo? Então. Não fala, porque eu vou me exaltar. Porque não dá. Gente, pelo amor de Deus. Como é que você põe um empresário de jogador para ser. Bota Raposa para tomar conta de Juveiro, né? De seleções, minha gente. O cara botou para fora o Galo, que fazia um trabalho sensacional nas seleções. E a equipe sub-20 que foi vice-campeã, base deixada pelo Galo. O trabalho do Galo não é na seleção sub-20 o trabalho do Galo é nas seleções de base. O Galo era o comandante de toda a base. Jander, e o cara botou o Galo pra fora. Eu te digo o seguinte, Porque o Galo peitou. O Galo peitou. Eu te digo o seguinte, se o Galo é o treinador da seleção sub-20, a seleção sub-20 correria mais chance de ter ganho do que com o atual treinador. E com o atual treinador mantendo a base do Galo,
chegou à final. E o destaque foi justamente por quem o Galo brigou. Porque não queriam que convocasse o Danilo. E o Galo convocou. Danilo joga em clube pequeno da Europa. Joga no Braga. E aí, o Galo convocou. O treinador atual convocou também. O menino foi um dos melhores jogadores da campeonato. Ele não foi o melhor Porque o Brasil foi vice-campeão. Aí o cara comeu a bola. Jander, um cara que é volante. Um cara que ele joga como volante. Mas ele joga como volante, mas ele passa bem. Ele chuta bem. Ele tem uma boa visão de jogo. Marca bem, faz tudo. O cara é um dos melhores. Hoje, ele é um dos melhores jogadores do Campeonato Português. Danilo é a seleção brasileira. Eu convocava ele para a seleção principal. Principal fácil, Danilo que está, digamos aqui entre nós, numa crise técnica. E aí, esse jogador... O Robinho falou uma coisa importante, muito importante no fim do jogo. O Galvão Bueno até citou muito essa frase, e é uma frase realmente que mexe. Precisamos melhorar muito. E muito. Mas muito. E muito. Mas muito. Mas não é um absurdo, entendeu? E eu acho que o início de tudo é repensar quem está no comando. Mas porque é importante que saiba uma coisa, Jânio. Mais importante, isso é muito importante que se lembre que quem escolher essa comissão técnica está na prisão. O Del Nero. Foi o Marinho. O Marinho, né? Marinho. Quem escolheu essa comissão técnica hoje está preso. Tá certo? Então tem que se repensar tudo isso. Mas o que mais me assusta é que a entrevista do Dunga, depois do jogo, ele falando em reconstrução, reformulação. Cara, a reconstrução que era pro Dunga fazer, já tava fazendo. Gente, é bom que fique claro. As eliminatórias da Copa do Mundo começam em outubro. Estão na porta aí, né? Sério, olha... De verdade. Eu acho que o Brasil só passa por conta que existem pelo menos 4 times mais fracos. Só isso. Certo? Porque nós temos, além do Brasil, nós temos Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Uruguai. E aí fechamos, né? Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Colômbia. Uruguai, Colômbia. Então, assim, o grupo qual é? Vamos lá, os times favoritos. Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia, Paraguai e Chile. Nós temos 6 times. Para 5 vagas. Alguém vai dançar. E nós temos ainda times que estão inventando de brincar. Bolívia, Peru e Bolívia. Certo? A Venezuela... E o Equador a gente nunca pode descartar. Não pode descartar o Equador. E a Venezuela que evoluiu bastante. Evoluiu. Então, é o seguinte, minha gente. Olha, alguém vai dançar nessa história e eu me arrisco a dizer que é um grande. Certo? E com esse futebolzinho que o Brasil está jogando, não passa. Rapaz... Não passa. Não passa por quê? Porque o Uruguai tem Cavani e tem Soares. E tem um meio de campo forte. Álvaro Pereira. Certo, Álvaro Pereira, ou aquele que jogou no Arevalo Rios. Enfim, é um meio de campo forte, certo? O Godin e o seu companheiro de zaga, que agora foi embora o nome, que é a zaga titular do Atlético de Madrid, certo? A Argentina não precisa dizer nada, né? Precisa comentar alguma coisa da Argentina? Messi, nada, né? Messi. Tem Tevez no banco. Que vai disputar a semifinal contra o Paraguai. Terça-feira. Aí nós temos o Paraguai que já mostrou do que é capaz, né? Nós temos a Colômbia que ganhou do Brasil fácil e com o James Rodrigues que está simplesmente comendo a bola. E o Quadrado, então, pelo amor de Deus, né? Como tá jogando bola esse tal de Quadrado. Aí nós temos o Chile do Sampaoli, que é um time organizadíssimo. Taticamente. Organizadíssimo com o Arturo Vidal, com o Medel, com o Isla. É um time com uma identidade. Não, time uma cara. Time massa. Pra mim, hoje é o único time que briga forte com a Argentina. Vai pra final da Copa América. Vai pra final. Vai pra final. Se o Paulo Guerreiro não aprontar, né? Aí nós temos o Peru de Guerreiro. Nós temos o Equador, que tem sempre seus nomes fortes, com aquele Cáceres, né? Enfim. Times que vão dar trabalho ao Brasil. A gente volta na seleção brasileira, eu falo, como é que o Daniel Alves ainda
pode estar na seleção brasileira. Dani Alves, que é um bom jogador no Barcelona, mas, meu amigo, no Barcelona qualquer Santa ajuda. Agora o Dani foi convocado numa emergência. Sim. Entendo isso aí, certo? Mas o titular com certeza vai ser o Danilo. Mas mesmo assim ainda é fraco. E aquele Não é? Felipe? Felipe Luiz? Felipe Luiz, pelo amor de É Deus. reserva da lateral. Piscueta, é lá atrás. Ele é reserva do reserva da Não, Espanha. mas é muito jogador muito inseguro. Ele é horroroso. Não Ele é sabe- horrível. Colocou Não tem aquele ultrapassagem. goleiro Jefferson que também deixou uma dúvida no ar sobre a condição de segurança. Aquele Felipe Luiz colocou aquele cara em situações... Não, Felipe Luiz Horríveis. é horroroso. Rapaz, e a gente... Eu tô falando pra você que Passe, eu tô falando pra você cruzamento. que o Felipe Luiz pega banco. O próximo Pilicueta, que é um lateral também sofrível, que pegou até seleção. Rapaz, Mas não dá. Então, assim, o Felipe Luiz não tem condição. entendeu? No selecionado dos melhores, um dos seus melhores é reserva. Para um cara que não é selecionado, Nem no clube, né? Nem O no próprio clube. tá né? duro, hein? E ó, a gente, aqui falando em lateral, a gente tem que mandar um abraço lá pra Calçada da Fama. E tem um cara lá que é fã do Cafu. O Tijane é fã do Cafu. Rapaz, estão escutando lá a gente, lá na Calçada da Fama, lá na rua Oriano Mendes, o Tijânio, a tia Leuda, a Mari Leuda, o tio Zeca, que é o Zeca Aquino, Tô vendo aí. a tia Adelaide, todos lá na calçada, lá no Estão lá Marquinhos, no né? Marquinhos, doutor Marquinhos, estão tudo lá tá assistindo o Mundo Esportivo. Inclusive, Eu soube que tem um forró do Marquinzão aí, todo sábado, rapaz. muito bom programa. Pra quem tava com saudade do Moisés Loyola só à noite, aí vai. Tem um Marquinhos à tarde, é verdade. Curte lá na regional, aos sábados à tarde. Eu não sei o horário preciso, mas é aos sábados à tarde. Enfim, fechando o assunto Copa América, o Brasil está eliminado. As semifinais vão acontecer entre Peru e Chile. Chile. Peru e Argentina Chile. e Paraguai. Argentina e Paraguai. Vamos aqui fazer jogaços, vamos fazer viu? aqui uma previsão, vamos lá? Só para fechar aqui, o Eu acho que Rara. a Só para Argentina fechar e aqui. Chile, a campeã argentina. Só para fechar aqui rapidinho, a Comembol? Comembol puniu o Rara, né, o jogador chileno que Pela mão boba, mãozinha né? bobinha lá no Cavani. O Cavani foi expulso porque deu um tapa, né? Reagiu. E aí a Comembol puniu 3 jogos pro Rara e tá fora. E o da Copa América. Cavani também permanece fora, né? Porque quando o Uruguai foi eliminado. Então, 2 bons jogos, né? Você quer uma previsão? Eu acho que Chile e Peru, o jogo vai ser muito bom, mas o Chile vai levar, certo? Argentina e Paraguai, o jogo vai ser super aberto, vai ser um dos jogos mais duros possíveis para a Argentina. O Paraguai vai. O Paraguai vender já caro tinha jogado com a Argentina, né? na fase de grupo. 0x0? Não, a Argentina fez 2-0, o Paraguai foi buscar. Foi 2x2, né? 2-2. E o Paraguai vai vender muito cara a derrota, mas a Argentina vai passar. Na final, eu acho que vai ser Chile e Argentina. Sinceramente, Chile vai levar essa. Cara, olha, Tem mais bola organizada agora. essa semana chegou um cara pra mim. Mas a gente falando de quem era forte, a gente falava da Argentina. E eu falava que a Argentina era uma das mais fortes. Ele falava, não, mas a Argentina foi vice-campeão mundial com 7 gols só. Não importa. Importa. Não importa. O negócio não é fazer. O negócio é tanto fazer como não A levar. Alemanha ganhou o título mundial, você fez um gol só pra ganhar o título mundial só. Só precisa de um gol pra ganhar o mundo. Então, eu acho que às vezes o torcedor também tem que, acima do fanatismo da seleção brasileira, o torcedor tem que ver que A Argentina hoje, absolutamente, a Argentina hoje é a melhor seleção da América do Sul, não tenho a menor dúvida de dizer isso. E, sinceramente, no confronto direto com o Brasil, eu aposto todas as minhas fichas que a vitória é a Argentina. E o Brasil fica fora da sua primeira Copa das Confederações. Não tem mais chance de entrar na Copa das Confederações. Fica fora, na verdade já ficou fora 2 vezes, só que o Brasil é o maior campeão da Copa das Confederações, tem 5 títulos, né? E 3 anos seguidos. Não ficou fora 3 edições seguidas. Não ficou fora da última, por causa que é país sede. Exatamente. Que era país 3 edições seguidas, o Brasil ganhou as 3 últimas. Então, mas dessa vez não vai participar. Tricampeão não vai participar da Copa das Confederações, né? Para mim, acho que quem vai levar essa aí realmente vai ser o Chile. Eu acho que vai ser Tchilelele. Tchilelele. Tá certo? Então, a gente encerra o assunto Copa América. Só para confirmar lances rápidos, além da punição do Rara, a seleção brasileira já está no Brasil, muitas vagas para receber, e o Robinho está muito perto do Cruzeiro. Se os chineses não chegar aqui e Os investir chineses mais... estão investindo dinheiro, mas a melhor proposta do Brasil vem do Cruzeiro, tá bom? A gente dá uma parada rápida e volta já já. Aí na volta vamos falar sobre
esse mundo da luta, muitas coisas acontecendo. Tem as duas reportagens aqui que a gente trouxe. As muito boas reportagens aí do nosso professor Jander, beleza? A gente volta daqui a pouquinho. Valeu. No CNA, o aprendizado vai além da sala de aula. CNA 360, uma revolução na maneira de aprender inglês e espanhol. Portal do aluno, realidade aumentada, QR Code, games, redes sociais, professor online e você ainda pode ter o certificado de Cambridge. Entre para o mundo CNA. Com o Mundo Esportivo, o professor Jander Magalhães aí trouxe umas reportagens bacanas pra gente, né? Foi lá nossos grandes parceiros, que é o CNA, cursos de idiomas, tem inglês e espanhol, e foi lá conversar com a professora Amanda Barbosa, né, Jander? Foi, a gente teve lá colocar esse momento aí, tipo assim, um quadro pra gente trazer umas novidades, uns tira dúvidas pra você que o inglês hoje, né, cara? Você falar um segundo idioma hoje se tornou mais do que algo que você, um plus, um luxo. Hoje é uma necessidade mesmo. É uma coisa necessária. Você sabe que a gente faz faculdade de jornalismo, tanto eu e o Júnior, e é uma coisa que os professores batem muito na tecla. Se você não faz, procura. Ter uma noção, pelo menos, porque programa de computador, viagens, onde você vai, qualquer lugar do mundo hoje, mesmo com o idioma nativo, o pessoal fala. É importantíssimo. Eu já tive a experiência de morar nos Estados Unidos e sei como é importante. Eu, graças a Deus, consegui me sair bem, né? Mas é muito importante porque você tem outra perspectiva do mundo, sem dúvida alguma. Então a gente esteve conversando aqui com a Amandinha a respeito de um tema atual, interessante, e que envolve alguma coisa de internet. Professora Amanda Barbosa. A gente vai soltar aqui. Hello, Mundo Esportivo. My name is Amanda Barbosa. I'm a CNA teacher. E hoje eu quero falar para vocês sobre algumas hashtags que a gente vê no Instagram, no Twitter, no Facebook, e que algumas pessoas às vezes usam um pouquinho errado porque elas não sabem o que significam. Por exemplo, nós temos aqui hashtag LOL, que significa lots of laugh. Então é quando você vê uma coisa muito engraçada e você riu muito, e aí você coloca essa hashtag aqui. Uma outra hashtag que a gente vê é a hashtag TBT, que significa Throwback Thursday. Geralmente é usada para que as pessoas coloquem uma foto de antigamente e uma foto da qual elas têm saudade. Quando elas têm saudade daquele momento, elas postam essa foto. E geralmente é usada na quinta-feira, só na Thursday, ok? O dia de colocar a foto para lembrar é a Thursday, é a quinta-feira. E a gente vê muito também hashtag TGIF, que a Katy Perry fala na música dela, ela canta na música dela e significa Thank God it's Friday, graças a Deus é sexta-feira. O pessoal coloca para comemorar que o final de semana está começando. Então, a partir de hoje, todo mundo usando essas hashtags da maneira correta. Espero que eu tenha ajudado vocês. Bye bye and see you. Ela falou essa última hashtag, né, que é a TGIF. TGIF. Isso vem em homenagem, inclusive tem um bar muito famoso nos Estados Unidos, chama TGI Fridays, né? TGI Thanks God It's Friday, né? Então, TGI Fridays é um dos bares mais famosos dos Estados Unidos, conhecidíssimo pelos happy hours, né? Que é quando você sai do trabalho, vai direto para lá e rola uma sexta-feira bem bacana após o trabalho. Tanto sexta como sábado, mas o forte lá realmente é a sexta, tem uns drinks bacanas. TGI Fridays é top, assim, que quem frequenta, quem vai aos Estados Unidos, tem que curtir uma sexta-feira no TGI Fridays, porque senão não fez nada lá, porque é incrível, e criou essa hashtag, inclusive, para isso. Aí, mundo esportivo também é cultura, também né? É cultura, que é isso? Você acha que nós somos só broncos que falamos de esporte? Não. Inclusive, eu acho muito bacana, a proposta do mundo esportivo sempre foi trazer muitas coisas, conubar vários assuntos, inclusive de esporte, inclusive também de boa saúde, de bom viver, coisas saudáveis, né? Então, eu acho muito bacana, inclusive grande parte dos meus
dos nossos parceiros, eu sempre procuro trazer gente que traga coisas boas para a nossa vida. Um deles já foi o Sabor e Vida, que agora a gente está negociando aí uma reaproximação. Renovação. Mas sempre trazendo essas coisas que agregam coisas boas para a gente. E um deles é o CrossFit Sobral. CrossFit, rapaz, CrossFit, na verdade... eu já fui praticante de CrossFit, como eu falei, o professor Thiago me proibiu de fazer CrossFit, meu joelho não suporta, mas você trouxe uma reportagem que a gente bacana, teve né, com o professor Bola. com o Jonatas Lira, o professor Bola, conhecido como professor Bola, nesse esporte que tem aí, a gente visto aí na grande mídia, pessoal da televisão, cinema, enfim, entrando nessa grande movimentação do CrossFit. A gente foi até lá o box do pessoal do CrossFit Sobral para falar com um dos sócios lá, um dos coaches, que é o Jonatas Lira, o Bola. Ele vai falar aqui alguma coisa pra gente. Gente da melhor qualidade. Bom, o CrossFit ele é um esporte que iniciou nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 80. O intuito principal era melhorar a capacidade física dos soldados americanos. Então esse esporte ele começou a ser difundido mais no meio da ginástica. O treinador, que foi a pessoa que criou o CrossFit, Greg Glassman, ele sistematizou o esporte e começou a praticar também. Pessoas normais começaram a praticar o esporte e viram que com essa prática começaram a melhorar muito o seu condicionamento físico. O intuito do CrossFit é melhorar o condicionamento físico dos praticantes. A parte estética ela fica em segundo plano. Então nós trabalhamos com movimentos ginásticos, com treinamento de levantamento de peso, com trabalho metabólico, exercícios estruturais, que juntos eles visam a melhoria da capacidade física do indivíduo. Quem pode fazer o esporte? Tem alguma restrição? Não tem nenhum tipo de restrição. Todos esses que a gente executa aqui, eles podem ter opções para que venha se adequar à realidade de qualquer indivíduo. Então, pode ser de crianças, pessoas idosas, qualquer tipo de pessoa pode vir praticar o CrossFit. E é divertido também, né? E é divertido. Sim, muito divertido. As aulas são dinâmicas demais. Todo dia tem um treino diferente. Nossa aula ela tem 3 momentos. Existe a parte do aquecimento, existe o treino técnico e também tem o workout, o WOD, né, que é o workout do dia, que é a parte mais intensa, a parte mais divertida também da aula. Se o pessoal estiver interessado em conhecer o CrossFit aqui em Sobral, como faz? É só vir aqui na Avenida João Frederico Gomes, número 1080, né, ou ligar para o telefone número 3611-0691. Responsável sou eu, Jonatas Lira, a Cibele Malveira, minha sócia, e o Caio Furtado. Tem uma mensagem aí para os nossos... Queria mandar um abraço pro pessoal aí do Mundo Esportivo e venham aqui conhecer o CrossFit Sobral, que vocês são altamente bem recebidos aqui pela gente. Ok, a gente teve lá um ambiente saudável, legal, o pessoal fazendo as atividades, com toda aquela movimentação de corda, pneu eu aprendi a pular corda no CrossFit. Né? Eu gosto muito do CrossFit, eu sou apaixonado pela prática. Tal, né? Infelizmente não posso mais praticar, mas sou apaixonado pelo CrossFit. E o professor Bola é um dos melhores coaches que nós temos no Ceará hoje, certificação internacional e tudo mais. O Bola que não se destaca só no CrossFit, sim, também na parte de... Grande personal trainer. E tem meu jiu-jitsu com a gente um tempo lá na academia do Éder também. É um dos melhores personagens trainers de Sobral, eu posso garantir que é um dos melhores. Sem dúvida, sensacional o professor Bola. Então vá conhecer o CrossFit, vale muito a pena. Cibele e Caio, pessoas incríveis também. A gente conhece bem a Cibele e o Caio, né, Juninho? São pessoas gente boa, sensacionais. Encontrei com eles ontem. O corpo da academia VIP Trainer é muito forte. Incrível. Né? Então, vale a pena dar uma passadinha lá e conhecer o CrossFit Sobral, tá bom? Jander, ontem teve o UFC Fight Night 70 lá em Hollywood, né? E muitos brasileiros no card. Final talvez não tenha sido tão esperado. Como é que conta um pouquinho pra gente aí? O UFC Fight Night 70 em Hollywood, né? Na Filadélfia, né? Não, Hollywood é Califórnia. É como se fosse um distrito de Califórnia. Distrito de Califórnia, perdão. Muito bonita a cidade, né? Das estrelas. O pessoal vai para passear e aproveita para lutar. Uma das diferenças desse UFC é que o octógono ele é um pouco menor, né? Do Fight Night, ele é um pouco menor do que o octógono convencional das edições do UFC. Então, a gente teve aí nesse evento, na verdade, 6 brasileiros lutando, né? Leandro Buscapé, Alex Cowboy, Acran Dias, Thiago Marreta, que nocauteou. Nossa, mas foi um chute incrível, muito bonito. O Steve Bossé, ele deu primeiramente um chute baixo na altura da costela e o Steve foi tentar baixar e no segundo ele acertou na cabeça. Lá na prateleira, né, na tampa do coco, e aí fantástico. O cara já caiu nocauteado.
O outro brasileiro que lutou foi o cara de sapato, que é um lutador oriundo do jiu-jitsu, né? O Antônio Júnior. Tenho muito simpatia Já por ele. treinou, eu conversei já com o Caio César, né? O Caio Magalhães. Já tinha treinado com ele lá na Nova União, falando aí das... Se o Marquinhos tivesse assistindo, ainda estiver assistindo, né, o Marquinhos, meu cunhado, é muito fã do cara de sapato. A gente falava sobre ele aqui. Ele sempre tirava uma onda aí com o nome do apelido do cara de sapato, porque ele tem um rosto muito grande. Rostão, cara, aí pegou o apelido de cara de sapato. E ele finalizou, né, como atalião, baixou muito de categoria, deixou 2 categorias, ele tinha lutado no TUF no pesado, né? E o outro cara era campeão do TUF em outra edição. E a luta, o evento co-principal, né, o co-main event, foi com o Ponzinibbio, que pegou aí o Lawrence Larkin, que é um americano casca grossa, um cara com a mão pesada, e ele não resistiu, né? Deu pro nosso argentino adotado. Esse, inclusive, o gente boa, né? Como ele fala. Gente boa. Esse Lawrence Larkin, ele já tinha vencido o atual campeão da categoria, que é o carequinha lá, rapaz. Rob Lawler. Então, esse foi a luta co-principal. E a luta principal, a gente teve a luta do Yoel Romero, que é um cubano, que é um monstrinho. É aquele, como você fala, urso, né? É um urso, é um manga larga. Esse é manga larga de categoria. A luta se desenrolou naquele sistema, o Lyoto se movimentando muito no primeiro round, evitando se aproximar. E no segundo round, o cubano encostou, ganhou distância, fez uma queda do wrestling, aquela que vai lá no joelhozinho do esquerdo, dominou e foi lá no joelho, derrubou, e com uma série de 4 cotoveladas de cheio, quebrou o nariz do Lyoto, encheu a face, e o Lyoto simplesmente apagou. Agora, eu vi muita diferença física. Parecia que o Yoel Romero estava ali com 20, 25 quilos a mais. E aí me chamou a questão essa condição do Lyoto, que é a segunda luta dele em um pouco mais de 2 meses, né? Ele tinha perdido por Rockhold. E eu percebi do Lyoto, viu, Tupi, uma grande perda em relação aos adversários no que diz respeito à parte física, né? Então, o que a gente percebe? Que o pessoal das categorias estão evoluindo muito, ficando muito fortes, e o Lyoto parece que não acompanhou esse processo de desenvolvimento da categoria. Então, essa derrota, uma derrota doidíssima para o Lyoto, né? Será que você acha, Jânio, que essa derrota ela significa para o Lyoto um adeus? Eu acho, como o pessoal fala, né? Eu acho que o Lyoto ainda tem alguma lenha para queimar, né? Não seria um adeus, mas eu acho que é o momento dele repensar a carreira, né? Repensar as condições, repensar a questão de treino, as estratégias. Ele já não é um cara tão jovem, né? Já passou da faixa, né? dos 35, 36 anos. Já está dobrando ali o cabo da esperança. E eu acho que já é uma hora dele repensar a sua carreira, ver se vai fazer mais. Eu acho que ele não tem mais nível para lutar por título, por cinturão, né? Teve 3 oportunidades, né? Lutou contra o Weidman pelo cinturão, aí a luta dele contra o Rockhold, que seria uma luta que ele poderia retornar à disputa, ele perdeu. Outro que está na fila é o Yoel Romero. Com essa vitória, provou que se ele continuar, vai servir apenas como porteiro de categoria, né, para ficar como o Vanderlei Silva já estava. E eu acho que ele precisa repensar, ver como é que vai fazer, se vai mudar treinamento, se vai permanecer na categoria, enfim. Mas eu acho que ainda tem luta para o Lyoto, né? Não diria uma luta para cinturão, para permanecer no topo. Mas o Lyoto é um cara que tem muita história, né? Tem muita Sem história. dúvida, ele já foi campeão. Né? Já foi campeão da categoria, já disputou vários title shots, hein? Enfim. E tem um nome, né? O nome do Lyoto Machida é um nome que tem força tem nas peso, lutas, né? Força, o Karate Shotokan, né? É o Machida, Karate Machida. Karate Machida. Sem dúvida, um lutador que tem uma história para contar e nunca pode ser desprezado. Não pode ser. A história que contra o Lyoto. Da mesma forma, o Minotauro, né? Tá voltando também, vai enfrentar o gigante holandês lá, Stefan Struve, né? Stefan Struve. 2 metros e 17. É duro. E a prova de que o próprio Minotauro, que tomou um nocautaço do gordinho Roy Nelson. Cain Velasquez. Então, assim, é a prova de que ainda também o próprio Minotauro tem lenha para queimar ainda aos 38. A grande questão, rapaz, é que esse esporte, o MMA, ele é um esporte diferente
dos outros esportes, porque é um esporte que evolui com uma velocidade impressionante, né? Jânio, para falar em evolução, você não estava aqui na semana passada, nós tivemos um programa super trabalhado por conta de mudanças de planos, e nós acabamos não falando do grande azarão, né? Se vai cavalo, deve ser cavalo paraguaio, né? Que passou por cima logo no começo. Como é que você viu a vitória do Fabrício Verdun, a inesperadíssima vitória do Fabrício Verdun na ninguém luta? acreditava. Mas ninguém, né? Ninguém acreditava. Mas tomou vareio da gente aqui muito. Eu acho que a vitória do Fabrício Verdun, ela foi construída muito antes da luta, né? Ela foi construída lá atrás, quando ele já iniciou uma preparação muito focada com a orientação do Rafael Cordeiro, que é hoje, sem sombra de dúvida, o melhor técnico de MMA da atualidade, pela visão, pelo caráter. Rafael é o mesmo treinador do Rafael dos Anjos também. Rafael dos Anjos. Que foi quem derrubou outro favoritaço, que era o Showtime Pérez. Antônio Pérez. Então, assim, o cara tá ficando especialista em construir campeões. Criar campeões. E eu acho exatamente que você tocou no ponto fulminante, Jander. Parecia que o Verdun tinha estudado ponto a ponto então, ali, da luta. A gente vê que quando eu falei que o MMA é um esporte que evolui com muita rapidez, é porque Então, uma luta daquela dali, como a do Fabrício Verdun, ele começou a construir a vitória dele há muito tempo. Foram quantas semanas? Foram 35 dias que ele teve lá, com antecedência. Viajou para a Cidade do México bem antes passou quase 40 dias no campo. O Caim Velasquez foi faltando apenas 7 dias. E aí muda. Ou seja, não acreditou na vitória. Eu, inclusive, vi depoimento do técnico do Caim Velasquez dizendo que aquele não era o Caim Velasquez, né? Quer dizer, era ele, né? Mas nas condições reais, o Caim Velasquez se cansar no segundo round. A gente estava na Cidade do México, que tem 2.500 metros de altitude, que aí pesa, e você voltar. Então, além da evolução técnica do Fabrício Verdun, né? Então, isso daí é algo que a gente não pode desprezar, é a grande evolução técnica na trocação, na parte de boxe, no Muay Thai, na noção de distância, no caminhar, né? A movimentação do Fabrício Verdun dentro do octógono, né? E o mais importante, Jander, disse que treinou muito aquela guilhotina. Ali eu inclusive estive comentando após a luta. Eu acho que aquela... Então, quando você vai participar do campeonato de jiu-jitsu, o que é que geralmente a gente fazia, na orientação que eu sempre tinha, do mestre Denis, nosso mestre, era você escolher 2 ou 3 posições fortes, e aquela posição, você treina aquela posição exaustivamente. Eu já cheguei a treinar aí posições mais de 800, 900 vezes a mesma posição por treino. Deve ser aquela dali do Fabrício Verdun, aquela guilhotina com a entrada na perna do Caim Velasquez, já era a segunda que ele tinha tentado. Eu não tenho dúvida que ele treinou aquela posição umas 1.000 ou 2.000 ou 3.000 vezes. E era a segunda que ele tinha tentado. A primeira já tinha encaixado bem e tal. Porque o Caim Velasquez também, ele quase que não tem pescoço, né? Já emenda ombro com cabeça. Mas entrou muito errado, mas hein? Quando ele entrou... Não, mas ali a gente tem que tirar o desconto, porque às vezes a condição que o Caim Velasquez estava, que já tinha levado no primeiro round, ele levou um jab muito forte, que sangrou, né? O Caim Velasquez, salva aquela luta com o Júnior Cigano, que ele sangrou já no final da luta, ele não tinha sido ainda atingido de forma tão forte. Então, ele sangrou. Você vê que no início, eu assisti a luta umas 6 ou 7 vezes. Então, no início do round, eu percebi, porque na luta, rapaz, você tem que assistir. Uma coisa é você assistir a luta uma vez, você vê os lances. Quando você volta a assistir a luta, você começa a perceber outros lances. É igual um jogo de futebol. Um jogo de futebol, né? Isso é o que a gente chama de estudo, você estudar a luta. Então, é o que fez muito bem o Fabrício Verdun. O Fabrício Verdun sabia ali do jogo do Velasquez cada movimento, cada posição, né? Então, quando ele entrou naquele double leg no segundo round, o Fabrício Verdun já estava esperando aquela entrada naquele momento e ele já estava exausto, né, por conta das pancadas, do joelhada, a parte de trocação do Fabrício. Então, quando ele entrou ali, não teve choro nem vela. E já entrou fechado, né? Já entrou engatado. E ele encaixou a guilhotina e finalizou achando graça. Não, ou seja, o que eu treinei deu certo, né? E o que mais me impressionou é que ele encaixou a guilhotina em pé. Foi em pé.
No que ele já tava, ele já entrou com a engatada, já, e aí quando tu ajustou. E um cara aquela história, quando ajusta. E um cara com braço longo, perna longa, como o Fabrício Verdun, aí... E ele sorriu por isso, né? Porque quando caiu ali, ele já. Agora aí, já sei que vou levar. Às vezes, eu acho que eu até falei isso pra ti, né? Às vezes a gente, nas aulas de jiu-jitsu, a gente vai orientando os alunos, e aí o pessoal sempre pergunta, professor, e essa posição, como é que sai, né? Então a gente sempre fala uma forma ou outra de uma movimentação de quadril, uma saída de perna. Mas uma posição daquela dali, com uma guilhotina encaixada, como é que o pessoal fala, só Jesus salva. Um abraço. Porque quando encaixa, tá, como o pessoal diz, no pau, ali são 8 segundos para cortar a circulação sanguínea, para você ter a hipóxia, que é quando a pessoa desmaia, apaga, né? Então ele encaixou ali. Parabéns ao Fabrício Verdun pela evolução, parabéns à equipe dele, ao Rafael Cordeiro, Black House, que né? tá em Black House, e o Rafael estão impressionantes, né? É incrível o desenvolvimento que, e aí calou a boca, e eu acho que aí o que pode calou acontecer, a nossa boca. O que pode acontecer é que o Fabrício Verdun pegou também uma suspensão maior, não é? De um pouco mais de 12 meses de suspensão por conta do machucado, e possivelmente a gente vai ter aí uma revanche, ou o Júnior Cigano, que também está reivindicando. É provável que seja o Cigano. O Dana White falou pela questão da diferença da vitória, que o Verdun não deu chance para o Velasco. Foi muito superior, né? Foi muito superior. E aí, no caso, é a possibilidade altíssima de ser o Júnior Cigano já o desafiante. Mas tem a agenda também do UFC, né? Rapaz, a gente tem uma agenda de julho lotadíssima. Show de bola. Agora, dia 11 de julho, que a gente vai ter a grande luta do Zé Aldo e Conor McGregor, que está nessa grande polêmica, né? Essa semana foi colocada na mídia aí que o Zé Aldo tinha machucado a costela, né? Então, ele já estava... A início uma possibilidade de fratura, depois veio a história de que foi apenas que não era uma fratura, era apenas uma lesão, né? Um edema ósseo. Agora, o que hoje, inclusive, eu soube é que essa luta, ela envolve muitos valores. Muitas cifras. Então, eu vi algo aí em torno que o valor que o Zé Aldo ia receber era em torno de 3 ou 4 milhões de dólares pela luta, certo? Contando aí salários, contando aí bolsas, patrocínio, enfim. Então o que eu percebi foi que parece que o pay-per-view também bateu recorde aí de contratações. A oportunidade que a equipe da Nova União, o comandante lá, o Pederneiras, André, não está querendo perder essa chance, porque se ele não puder lutar, o Zé Aldo, não é todo esse envolvimento que houve, então, o Zé Aldo iria ganhar nessa luta mais do que ele ganhou em toda a sua carreira, certo? Em termos financeiros, né? E aí, no caso que o Zé Aldo não pudesse entrar, entraria o Chad Mendes pelo cinturão interino. Então já seria outra derrota. Além dele perder essa quantidade astronômica de finanças, ele também perderia o cinturão, porque, de certa forma, ia ter um outro campeão, ele teria que disputar para a unificação. Campeão unificado. Então fica aí essa questão no ar. É uma luta muito difícil, eu acho que ele está machucado realmente, não é só esse edema, eu acho que tem alguma coisa mais séria. Não vamos arriscar se vai vencer ou perder, porque nós tomamos um vareio do Verdun. Isso aí. Luta é luta. Ele pode, né, mesmo com lutadores já, quantos lutadores já não te fizeram? O próprio Aldo com o pé quebrado, venceu o zumbi coreano. Enfim, é luta. E nessa luta também vai lutar Rob Lau e Rory McDonald, né, pela disputa do cinturão dos meios médios, né? Vai ser no dia 11 de julho lá em Las Vegas, né, no MGM Garden Arena. Nesse evento a gente vai ter aí uma quantidade de lutas interessantes. O próximo evento, além do dia 11, é o do dia 12, então a gente vai ter um evento no sábado e outro evento no domingo. Deixa eu só ver aqui, conferir esse card principal. Nesse dia aqui, nosso Caião vai Jake Allenberg e Stephen Thompson. Essa é a final do TUF 21 americano. A final do TUF 21 que foi transferida, que seria ontem. Né? Foi transferida para essa semana. O Jake Allenberg tem um Mutante, né? César Mutante faz contra o Jorge Madisval. E aí o nosso Caio Magalhães, Caio Monstro, luta contra o John Salmon. Terceira luta, hein?
Terceira luta luta do card é a principal, luta, né? terceira luta do card principal, pegou bem, tá evoluindo, né? É uma luta importante para ele. Ontem ele, inclusive, apareceu na lista, não sei se você acompanhou, o nome dele como um dos maiores vencedores da categoria com vitórias seguidas. Né? São 4 vitórias. Eu tô aguardando uma palavrinha dele na próxima semana. Na categoria, pronto, a gente já faz um contato aí para ver se na próxima semana a gente fala com o nosso Caio Magalhães. Dia 12 de julho, aí a gente vai ter no dia 15 Frank Mir e Todd Duff, que é um americano, né? Com lutas aí da Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca, que é a brasileira que luta nesse card. Dia 15 de julho. Após o dia 15, a gente vai ter no dia 18 Michael Bisping e Thales Leite, que foi nosso entrevistado aqui né? com a gente também, no o Thales, né? Vai estar aqui teve por aqui, vai lutar contra o Michael Glasgow. Detesto esse Michael Bisping. Na Escócia, né? Meio marrento, né? O marrento, o Conde, né? The Counts, no dia 25 de julho, TJ Dillashaw versus Ana Barão, a revanche. A grande revanche, né? TJ Dillashaw, que aí a gente está torcendo aí para que o Barão recupere. Na minha opinião, o Barão vai passar o carro. O Barão bem treinado, né? E concentrado, focado, eu acho que o TJ Dillashaw vai ser mais um que vai para a conta, né? Então vamos torcer para mais essa recuperação para o nosso querido Renan Barão. Só lembrando aqui que o Bellator 139 aconteceu no sábado, né? Não foi na sexta. Não falamos da questão desse lutador. Vamos revelar esse lutador, não? Vamos deixar para semana que vem? Esse pontinho, esse lutador do UFC fez o caminho inverso, né? Da normalidade, saiu do UFC para ir pro Bellator. A contestação é porque agora no segundo semestre o UFC já fechou um contrato com uma empresa de marca esportiva, né? A gente não vai falar aqui o nome, mas que vai obrigar todos os seus atletas a utilizarem essa marca esportiva, esse tipo de equipamento, não pode usar mais nenhuma outra marca e limita os contratos. Então muitos atletas tinham contratos com outras empresas de roupa, de equipamento esportivo, não vai poder ter. Então isso para alguns atletas foi bom, e aí eles vão ranquear quantidade de lutas por bolsa, enfim. Houve toda uma estrutura que depois a gente pode falar aqui desse... Semana que vem a gente fala sobre isso, está estouradíssimo. Tipo, novo contrato, a gente vê como é que faz isso. A gente fala na semana que vem e conta que lutador esse tem um grande evento marcado para ele, tá bom? A gente se vê semana que vem. Muito obrigado a todos vocês. Próximo domingo o Mundo Esportivo está de volta. Valeu demais, valeu Pepeu, Cláudio Dias. A gente se vê no próximo domingo, se Deus quiser.